Desde já, eu gostaria de ler uma escritura para darmos início, e depois da leitura da escritura nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor nosso Deus. Nós vamos ler uma escritura que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9. São Lucas, capítulo 15, versículos 8 e 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Querido Pai Celestial, a Tua palavra foi lida, o livro está aberto ainda, e considerando em oração, Senhor, o único digno de abrir e de revelar, Senhor, as coisas que estão escritas neste livro, é o Senhor. Nós entendemos que o Senhor abriu no decorrer das eras, mas revelou nos dias da voz do sétimo anjo, e o Senhor tem profetizado estas revelações outra vez nos dias da voz do ministério da esposa. Nos ajude a cada dia, Senhor, compreendermos as coisas que o Senhor já falou aos nossos corações. E o Senhor, como intérprete interior, não é o homem, não é o mestre, não é o professor, não é os ofícios, mas é o Senhor mesmo trabalhando nesses últimos dias, porque a Tua palavra diz que todos seriam ensinados por Ti. E naquele dia ninguém irá dizer que aprendeu com um homem, mas com o Senhor, usando o instrumento o qual o Senhor ungiu e o Senhor mesmo manifestou através de um ser humano, porque o Senhor aprove trabalhar através de homens, Pai, rodeado de fraquezas, mas homens rendidos à Tua disposição, debaixo da Tua potente mão, para que Ele apenas fosse um instrumento pelo qual o Senhor manifestasse e ensinasse estas coisas para nós. Nos ajude, em nome de nosso Senhor e Salvador, ser o nosso mestre nesta manhã, o nosso mestre interior, Pai. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Nós vamos dar continuidade. É um estudo que eu já tenho falado para os irmãos, que a gente não dá um tema específico, mas a gente já está há bastante tempo falando acerca de etapas do casamento, né? Quando fala de etapas do casamento, a gente fala de namoro, noivado, né? E o casamento. E na escola passada eu não cheguei nem a terminar um assunto, eu talvez vou deixar, né, este assunto para fazer uma mensagem, talvez uma mensagem evangelística para um tempo oportuno, mais adiante. E na escola passada nós falamos acerca das profundezas de Deus, a parte mais profunda da palavra, que foi quando o Senhor manifestou através do sétimo anjo, em 1963, e o propósito dele, trazendo aquela parte profunda da palavra, era encontrar uma noiva para o casamento, casar com ela e ter um ato espiritual para que através deste ato ele desse a conhecer as profundezas, dando esse documento de casamento a ela e levando ela a conhecer essas profundezas, para que através do seu ventre fosse posto no seu ventre o filho prometido, que é aquele o qual ela iria e irá manifestar nos ares, encontrar com ele nos ares, para podermos sair desta terra. Então, e isto foi rejeitado nos dias da voz do sétimo anjo, ali nos Estados Unidos, quando nós lemos na escola passada que o próprio irmão Brana, quando chegava diante do tabernáculo Brana, ele se sentia melancólico, triste, ele se sentia
nervoso, ele se sentia sentimental, porque ele era tocado por ver aquele povo não estar entendendo, não estar captando. Então aquilo entristecia ele, aquilo fazia ele sentir a necessidade do povo conhecer aquelas coisas, e o povo não estava entendendo, o povo não estava vendo, e o povo não via o dia ali, o dia do Senhor, que era o dia do casamento, e não reconheceram nem o dia do Senhor. Por isso que o irmão Brana pregou uma mensagem reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. Não reconheceram o dia do casamento, não reconheceram o dia ali do esposo, não reconheceram a sua mensagem, que era a mensagem das profundezas de Deus ali. Então, isto veio para nós. Quando eles não receberam ali, e aí nós falamos na escola passada, eu vou ler esse parágrafo aqui, que eu fiz menção, só falei, mas não li, para a gente poder entrar neste assunto da dracma perdida. E aí na mensagem de acusação, o irmão Brana, no parágrafo 332, ele diz: suas feridas mais profundas. Eu falei isso, não li, mas cheguei a falar aos irmãos, e quando ele manifestou a mensagem mais profunda, a parte mais profunda do seu ministério ali, o ministério de Cristo através do sétimo anjo, foi quando ele foi rejeitado, e aí foi quando ele também recebeu as feridas mais profundas. E você vai ver que quando ele queria dar algo mais profundo, foi aonde ele recebeu as feridas mais profundas. É como eu dei exemplo e torno a dizer, que é quando no dia do casamento aquele homem esperou ansiosamente ouvir agora não só um sim no noivado daquela moça, mas ela receber aquele esposo no dia do casamento, e quando foi para ela dizer um sim para o casamento, ela só falou sim no noivado, mas quando foi no dia do casamento, ela disse não na presença de todos os seus convidados. É como a gente já deu exemplo, vou tornar a ler esses relatos do antigo, da tradição judaica, dos casamentos, como era feito, e você vai entender. Eu até falei para vocês que eu ia voltar a ler isso no futuro, eu vou trazer à memória, isso que já foi lido em várias, já faz muitas escolas passadas, para você entender qual foi aquilo que mais feriu o esposo. No dia do casamento, a esposa disse não para ele na presença de todos. E diante daquelas testemunhas, diante dos anjos, diante da família dos pais, porque quando era o dia do casamento, a família, o noivo vinha juntamente com a sua família, com seus convidados ali para o dia do casamento, e justamente no ato da cerimônia ela disse não viu, não entendeu, não reconheceu aquele esposo, e aquilo ali foi feridas profundas. E além de não reconhecer, a isso que o irmão Brana cita aqui, ele ainda foi chamado de tudo quanto não deveria ser chamado, por não ser compreendido, por não ser entendido. Ele foi ferido. E aí o irmão Brana vem e diz: suas feridas mais profundas vêm da casa dos seus assim chamados amigos. Pense nisto, pare. Eu estou esperando 1 minuto. Ministros, pense nisto. De onde suas feridas vieram? Da casa de seus assim chamados amigos. Lembra? O irmão Brana vem disse que aquela etapa do ministério dele, ele ia perder 10.000 de seus amigos, e não entendido nem pela sua própria família, quando ele mesmo viu a família fora daquele ministério. Então aquilo foi o que mais feriu o nosso profeta. Foi aquilo que mais feriu o próprio sétimo anjo, o irmão Brana ali. Ele se sentiu dilacerado, como nós lemos aqui na escola passada, por ele ver que nem os ministros, nem os seus amigos, nem sua própria família viu ou estava vendo o que estava sucedendo ali no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana, e era o tabernáculo que ele mais amava. Como ele diz, ele mesmo fez a oração na escola passada, eu li isso para vocês, ele dizendo: Senhor, não deixe que esse grupo seja apartado de mim naquele dia, naquele reino vindouro. E o que foi que aconteceu? Eu li lá também, que quando Deus desceu, aquele casal que estava no Éden, no entardecer, ele descia no entardecer,
Quando ele chegou ali, numa das visitas, numa da descida no entardecer, aquele casal tinha se apartado um do outro, porque um ser chamado serpente tinha sido introduzido ali e tinha apartado aquele casal um do outro. E quando o irmão Brana foi ao Monte Pôr do Sol, oeste dos Estados Unidos, ele disse: fique aqui. Aquilo ali era uma noiva que tinha ficado ali. Mas o grande problema é que no mundo espiritual a gente vê no entrelinha de suas mensagens, que quando ele veio do oeste trazendo o próprio esposo manifestado já nele, e que chegou e esteve ali diante daquele tabernáculo, aquela noiva americana não viu aquele esposo, e aquela mensagem que estava materializada no sétimo anjo não era uma mensagem de noivado, era uma mensagem de casamento. E aquela noiva tinha que estar preparada e se entregar ali e dizer sim, porque aquilo ali era uma cerimônia de casamento, mas ela não disse sim no dia do casamento. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E aí é onde entra a oportunidade para nós, nação brasileira, para nós, o povo, esposa que estava aqui no Brasil. Ele conta várias histórias que mostra para nós que não seria a partícula que iria receber essa mensagem. O próprio irmão Brana diz: eles não podem receber, eles não podiam receber ali, porque Deus tinha que ter, e a própria noiva seria uma que não seria americana. Então é isso, nós lemos na escola passada, que isso feriu o coração do nosso profeta, e o próprio Deus, ele muito ferido, depois deu uma visão para ele, que não era aquela que ele estava triste, que ele estava dilacerado, que seria a esposa de Cristo do Cordeiro. E aí Deus deu uma visão para ele e apareceu uma outra. E aí aquilo confortou. Ele estava com o coração dilacerado, chorando, dizendo: é isso que eu tenho preparado para ti, Senhor? É isso que esses cultos, esses sermões, os jejum, as orações tem produzido? Quando ele viu uma igreja mundana, nua, uma hipócrita, ela viu vestido de cinza, poucas vestimentas, mas de cinza, cor de hipocrisia. E aí fiz uma ilustração aos irmãos, que foi isso que nosso pastor Osmar, no ano antes da partida dele, ele pregava: eu estou de cinza porque eu estou rodeado de hipócritas. Foi o sentimento que antes da morte dele, ele teve. Ele estava com o coração também dilacerado, porque ele via que o próprio tabernáculo em Franca não estava vendo, não estava entendendo aquilo que estava diante deles. Se repetiu, mesmo depois de 23 anos, já tendo uma noiva preparada e até uma mensagem de esposa, uma mensagem que não era mensagem de noiva, era uma mensagem de casamento. Mas a própria coroa que foi posto na cabeça desse ministério do ano 2000, caiu da cabeça por volta do ano 2023. Então esses estudos que nós estamos tendo e vamos ter, a gente vai ver tudo isso que aconteceu nas eras da igreja, o que aconteceu nos dias do irmão Brano, o que aconteceu no ano 2000 e o que aconteceu agora no fim do ministério da esposa, já com a unção ainda sobre o homem, antes da partida dele. E a gente vai ver que eventos que estão acontecendo hoje, aconteceu e estão acontecendo hoje, aconteceu antes da partida de nosso pastor. E isso vai continuar acontecendo enquanto nós estivermos aqui, aplicando-se a grupo, aplicando-se a indivíduos, e é hora da gente estarmos atentos para entendermos que Deus não muda a sua maneira de trabalhar, o diabo também não muda. Ele sempre vai estar ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos conquistar. Como conquistador, ele vem, ele tem experiência em conquistar esposa, mulheres casadas. É a era que nós vivemos, uma era de casamento e divórcio. O irmão Brana usou isso para mostrar que como há casamentos e divórcios no mundo natural, existe também na era que nós estamos vivendo o casamento e o divórcio da esposa de Cristo, o casamento de Cristo com sua esposa, e existe o divórcio também de Cristo com as denominações. E é importante a gente entender isso, porque isso anda lado a lado. Amém?
Glória a Deus. Ia até falar algo aqui. Eu voltando aqui, ele vem e diz assim: de onde são as suas feridas? Vieram? De onde vieram? Da casa de seus assim chamados amigos. Como foi assim? Pense nisto. No Calvário ele não estava rodeado por selvagens, bárbaros, porém de ministro que alegava amá-lo. E hoje, quando o evangelho completamente é identificado, quando os grandes sinais de sua ressurreição são provados entre nós, não é a rua ali fora que censura asperamente, são os assim chamados ministros. E glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu li a escritura de Lucas para a gente entender um pouco isso, voltando à era, porque eu sempre estou descendo, subindo, eu estou como uma gangorra, falo de coisas aqui, eu tenho que estar voltando sempre para fazer os irmãos entender o que aconteceu, o que está acontecendo e até o que vai acontecer, porque o ministério da águia, como diz o irmão Brana, quando chega no pescoço a águia, ela olha para frente, ela olha para trás, então, e ela vê o tempo presente. Então, é importante, porque a noiva ela tem esse ministério, saber o que é, o que era e o que há de vir, isso somente através da visão de águia. A águia não precisa se virar para olhar para trás. Ela só gira no pescoço, ela consegue ver, né? Então, nós estamos justamente nessa parte. Quem está no pescoço é noiva, é uma igreja que ainda tem uma primeira e segunda etapa. Mas quem está na cabeça é a esposa, porque ela está coroada, e a coroa não desce sobre o pescoço, a coroa ela desce ela vem na cabeça. O pescoço é uma conjunção de um corpo que faz a união do corpo com a cabeça. Mas geralmente a coroa, e nós estamos no ministério depois de casado, nós somos coroados, é colocado a coroa na cabeça. Então, quando nós formos falarmos de dracma aqui, a gente vai ver, eu vou colocar o meu próprio pensamento em um ponto de vista aqui, você vai entender mais adiante, que quando a moça era escolhida pelo rapaz, que ele pagava o dote dela, o dote, quando se tratava de valor, 10 dracma era também dinheiro naquela época. Eram moedas, 10 moedas. Então, era pago para os pais e também a moça pegava aquele valor pago, poderia servir para ela como um presente e ela usava no pescoço ou na cabeça. Glória a Deus por isso. Isso para mim, isso tem um significado, porque no pescoço, está no ministério do pescoço, era o irmão Brana com o ministério de Filho do Homem, estava evidenciando o ministério de Malaquias, a restauração da dracma perdida, que era a restauração daquilo que foi perdido nas eras. Era uma dracma que era a deidade do nome, que foi o que aquela noiva de Paulo perdeu. Quando chegou na era de Pérgamo, ela foi perdendo o primeiro amor na primeira era, na segunda era, quando chegou na terceira era, Pérgamo, ela agora não estava perdendo só o amor, ela perdeu o amor dela, perdeu o esposo. E aí ela já casou com o Estado daquela igreja. Casando com o Estado, entra a próxima era, a era das trevas, a era dos mártires. Então aquela igreja caiu, foi como um grão que foi ao chão. Então quando chega já na era de Lutero, começa Deus levantar, começou nos pés, aí vem as coxas com Wesley, vem os ombros com o movimento pentecostal, vem o irmão Brana como o pescoço, o ministério de Malaquias. Então como o pescoço, o ministério de Malaquias, vem a restauração daquela dracma perdida, foi posto no pescoço daquela noiva americana. Mas aquela dracma perdida que foi posto no pescoço daquela noiva americana, quando viesse o dia do casamento, aquela dracma seria como um sinal, como um penhor que ela tinha que apresentar para o esposo, e o esposo pegaria aquela dracma, e eu entendo que tiraria do pescoço e era colocado na cabeça, porque agora o ministério não era de pescoço, o ministério era de cabeça, que era a pedra de coroa. E aí ela seria coroada agora, ela tinha que receber a coroa e a dracma posta na pedra de coroa. Então tinha uma união aonde tudo seria juntado. Então nesse estudo que a gente vai ter, e a gente está tendo, na verdade, a gente tem falado um pouco nisso, a gente vai esclarecendo estas coisas para você entender por que tinha que primeiro ter o ministério de Malaquias como restaurador, para depois vir o ministério do sétimo anjo, como um ministério que já fazia parte não só de uma restauração, mas um ministério de revelação de algo
que ia além da restauração daquilo que nossos pais tinham no dia de Pentecostes. Amém? Então, Lucas 15, 8 ao 9, fala da dracma perdida. E você vai entender, eu vou ler aqui, antes de entrarmos no irmão Brana falando dessa dracma perdida aqui, eu quero voltar a ler aquilo que foi lido lá no início dessa mensagem, dessas mensagens que eu comecei lá. Eu quero falar aqui, voltar rapidinho. A gente vai pegar aqui uns 10 minutinhos, 5 minutinhos nessa leitura. E aí isso fica, sempre procure na memória, nas mensagens que vai vir, isso que eu vou ler para você. Existia 3 formas de escolher uma noiva no casamento judaico. Primeiro, o pai se encarregava de escolher a noiva e preparar todos os arranjos. Segundo, o pai contratava um agente ou alguém de inteira confiança para esta missão. Terceiro, ou o jovem mesmo fazia a escolha e preparava todos os arranjos. Depois que o rapaz via, observava a moça, estudava a moça e via as características e comportamento da mesma, a fase da oração, da prova, se realmente está, se é esta, considerando Deus o Pai, que o conhece, o passado, o futuro, o presente da pessoa interessada, o rapaz fazia essa escolha considerando Deus. Por isso que o irmão Brana vem e diz, nunca se ora muito no casamento. Toda oração para casar, o irmão Brana diz que ainda é pouco. E glória a Deus. E quando o jovem já tinha encontrado a pretendente, já tinha visto todas as características, tinha resposta de oração, ele saía ao lado do pai da moça. Ele tinha que ir até a casa do pai. Eu usei uma escritura, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Ele ia até a porta da casa da moça, bater na porta da casa do pai das moças, para falar acerca daquele namoro, ou seja, acerca daquele noivado, porque no casamento judaico, o namoro e o noivado eles estavam ligados. Como tanto o noivado está ligado ao casamento, como o namoro está ligado ao noivado. São coisas quase que inseparáveis, mas se existe separação, se não der uma continuidade, como nós aprendemos e vamos aprender, continuar aprendendo, que por isso que houve divórcio no dia dos Estados Unidos, porque ela não quis dar continuidade. Então, o que ele levava? Ele tinha que levar com ele 3 itens importantes. Um odre de vinho, ou uma taça, uma grande quantia em dinheiro para o dote, objetos como joias ou anel ou diadema, eu coloquei aqui. Em tempos antigos não tinha anel. Tá? Eu coloquei aqui porque já do casamento moderno e já para usar para o nosso tempo, né, eu coloquei aqui anel. O presente como penhor. Penhor quer dizer primeira parte, que era o noivado. A primeira parte, antes do casamento, tinha o noivado. Terceiro, ele levava um contrato de certidão de compromisso. Isso era chamado de, se não me falha a memória o nome, eu vou ler aqui mais embaixo, que não era ainda o contrato de casamento. Tinha 2 contratos, 2 documentos. Tinha um documento de noivado e um documento de casamento, que é importante. O documento do Calvário, o nosso dote que foi ali, era um documento. Mas o documento de casamento era outro documento. Importante a gente entender isso, são 2 documentos. Tá? Você vai ver que antes do casamento existe um noivado. Até nos nossos dias, na nossa nação, você vai um noivado, né? E existe no dia do casamento a assinatura de uma certidão de casamento. Importante você entender isso. Aí, chegando na casa do pai da moça, falava o motivo da visita, e aí então começava a negociação do dote para ver se o rapaz tinha condição de pagar. Tendo condições, aí o pai da moça chamava a moça e perguntava à moça se ela aceitaria o rapaz como noivo. E se fosse assim, o rapaz pagava o dote aos pais, o rapaz dava os presentes à noiva, as joias ou aliança, como penhor, que significa algo mais por vir. Tá? É importante pegar essa partezinha, que era a primeira parte do casamento. Então, tomando a aliança ou a dracma, então ele colocava no dedo indicador, se fosse uma aliança. No dedo indicador era esse dedo. O dedo direito, dedo indicador, nós, como costume, colocamos nesse dedo. Mas o dedo indicador do casamento judaico é esse. Por que o dedo indicador? Porque é o dedo profético. Você vai ver que Deus não deu a aliança, ele não dá direto à sua noiva, ele coloca no dedo profético e o profeta entrega a sua noiva. Você está entendendo? Glória a Deus. Aí ele vem e diz,
e um diadema, como algumas dracmas, como um penhor, que significa algo mais por vir, entregava ela. E tomava um odre de vinho, e enchia a taça e dava à moça, e ela bebia com o rapaz e tomava o contrato. Este era um contrato de noivado. Ele devia, e ele dizia a ela: de hoje em diante tu és santificada a mim, e dava o contrato a ela. Aquilo ficava com ela, e ela tinha que apresentar esse contrato no dia do casamento. E segundo a tradição judaica, para você entender, porque tudo isso que eu estou lendo aqui, eu só estou lendo porque tem significado escriturístico dentro, com base nas mensagens do irmão Brana e com base nas mensagens bíblicas. E com base no ministério da esposa hoje. Eu estou só lendo isso para você entender que tudo isso tem um significado para os nossos dias, por dias do nosso profeta William Brana, por dias de Cristo. Amém? Por isso que eu achei interessante isto e trouxe e estou lendo a vocês. Santificada a mim, e dava o contrato a ela. Observação: já eram considerados maridos e mulher antes do casamento, só nesse contrato. Mas ela tinha que apresentar o contrato de noivado no dia do casamento, e também os presentes, como um anel ou diadema, como as 10 dracmas, como um penhor, para o dia. Senão, ela perdia o casamento e era divorciada como adúltera e prostituta. Então, depois de tudo certo com o noivado, ele firmava um compromisso com o voto e dizia, bebendo vinho, dizia: não beberei desse cálice de novo, senão no dia do casamento. Quem se lembra dessa expressão de Cristo? A última ceia dele com os discípulos, ele diz: não beberei convosco até o dia que venha no reino de meu Pai. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou preparar todas as coisas e voltarei para o dia do casamento. E se a moça, a noiva, perguntasse quando ele voltaria, ele respondia: só o meu Pai sabe quando eu voltarei. Lembra que Jesus usou essa expressão? Quando, Senhor, será a tua vinda? Em outras palavras, quando será o dia do casamento? Porque a vinda está relacionada ao dia do casamento. Importante você captar isso. Nós vamos ver essa escritura que eu li da dracma perdida, o irmão Brana leu em segunda vinda de Cristo. E o irmão Brana diz: parece que não tem sentido ou significado essa escritura com segunda vinda de Cristo. E até quando o irmão Brana pregou essa mensagem, ele pregou antes dos selos, e parece que não tinha nenhum significado, e tinha. Porque era o dia da vinda, era o dia do casamento. Primeiro, para poder houver a ida, tinha que haver o casamento, porque a ida é levar a esposa. Então ele tinha que vir buscar. E quando ele vinha buscar a esposa, ele vinha para o casamento. E depois do casamento, existia um tempo de 7 dias depois do casamento. E dentro desses 7 dias nós vamos aprender que esses 7 dias você vai ver que Noé passou dentro da arca, selado. E eu posso dizer para você que o casamento sucedeu, mas nós estamos vivendo esse inteirinho de 7 dias. E é interessante que quando acontecia o casamento, existia 7 dias ainda ali, que era chamado da festa do casamento. E nesses 7 dias ele entrava para a recâmara já com a sua esposa. E nesse inteirinho de 7 dias, ela já era engravidada. Ela já saía ali do casamento já com uma semente do esposo dentro do ventre dela. E aí você vai entender por que o arrebatamento da igreja, encontrar com o filho prometido, já ela está grávida. Ela tem que estar grávida com a semente prometida dentro do ventre dela. E isso sucede quando ele casa e leva ela para a recâmara do noivo, do esposo com a esposa. E glória a Deus. Amém? Que coisa linda. Aí bem, os casamentos sempre aconteciam no outono. Interessante isso aqui, sempre os casamentos aconteciam no outono. No mês de setembro, o outono era classificado como 3 meses, setembro, outubro e novembro. As 4 estações divididas, principalmente para Israel, a região oriental. Como eu estou trazendo para os irmãos casamento judaico, casamento daqueles dias, porque Cristo usou o casamento daqueles dias para mostrar o casamento espiritual. Então eu estou trazendo isso. E você vai ver que setembro, outubro e novembro, setembro justamente o mês que o nosso pastor Osmar nasceu. E ele estava representando a esposa. E ele traz uma mensagem que representava o casamento. Por isso que até quando o pastor Osmar toma a mensagem
a terceira etapa, que é a mensagem de casamento. Então, quando ele toma a mensagem, isso já significava que ele estava no esposo, ele era uma costela extraída daquele esposo. Por isso que você vai ver, quando o último eleito entrou, o último era o irmão Branham, nós já aprendemos isso, e a esposa estava ali. Passaram-se 40 anos, a esposa começa a ser extraída do esposo. Por isso que o cordeiro tinha que ficar no trono até que o último eleito entrasse. E o último eleito, que foi o irmão Branham, era como um tipo de Adão. Adão estava na criação, Deus quando criou Adão, Eva estava naquela criação, em Adão. Ela estava na teofania, diz o irmão Branham, antes mesmo da matéria ser criada. Nós estávamos em Cristo, a teofania de Deus, quando desceu, nós estávamos nele. Quando se materializou no irmão Branham ali, nós agora estávamos no irmão Branham. Isso quando eu estou falando, espiritualmente falando. E glória a Deus, que nós estávamos em Cristo, o esposo. Irmão, isso é forte demais. Amém? Então, os casamentos aconteciam geralmente em setembro, esses 3 meses, porque era o tempo de colheita, era o tempo em que o povo de Israel, eles estavam em festa. Bom, importante isso aqui. Aqui daria para mim colocar uma mensagem aqui. Tem pessoas hoje que estão fazendo sacrifício chorando, estão orando, jejuando, estão fazendo sacrifício de tolo. Você imagine numa festa de casamento alguém jejuando, se é festa para comer, se é festa para se alegrar. A Bíblia diz: orai com os que oram. Como é que você vai aplicar uma oração? Ei, glória a Deus. Oração geralmente está voltada, existem 2 tipos de oração. Existe a oração de gratidão, aquela oração de apreciação. Existe aquela oração de alegria, que é um culto de ações de graça, como diz o irmão Branham. Eu posso crer que existe oração. Você sabe, o irmão Branham, depois que fez um casamento de um casal pobre, ele foi lá, eles estavam conversando um com o outro, ela sentada no colo dele. Essa é a verdadeira expressão. Nós vamos entender isso dentro das mensagens do irmão Branham, que depois do casamento, hoje, no mundo espiritual, nós estamos assentados no colo de Cristo, conversando com Cristo, mas não é uma oração, jejum, sacrifício, é companheirismo, é aquela amizade, é ser amigo, uma amiga com um amigo. Por isso que foi questionado com Jesus. Por que nós jejuamos? Por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que o povo religioso jejua? E por que teu povo, tu não jejua, Senhor? Quer dizer, falando de Jesus e o povo de Jesus. Muito embora já falei para os irmãos que Jesus jejuou, Jesus sacrificou, mas naquele momento ele queria mostrar para o seu discípulo que eles estavam em festa. E glória a Deus. Então, no mês de setembro, no mês de outubro, porque era tempo de colheita, era tempo de alegria. Então, se era tempo de alegria, era tempo de casamento. Olha a alegria aí. Olha, os cachorros estão correndo alegre, né? Vocês podem até não estar alegre, a gente pode até não estar alegre, mas olha aí, está alegre. Ei, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então é tempo de festa. Então o casamento geralmente acontece no tempo de festa. E glória a Deus, amém? Então vamos lá ler mais um pouquinho aqui. Tempo de colheita, né? Chegando o dia do casamento. O pai do noivo dava permissão para o filho noivo ir buscar a sua noiva. E a noiva saía da casa do pai, isso que é interessante, com os seus familiares, já li isso lá atrás. E 2 amigos para buscar a sua noiva. Ele saía, ele levava amigos na frente. Não sei por que eu peguei isso aqui. Está lá na tradição judaica, 2 amigos. E você vai fazer a contagem que quando Cristo desceu no Monte Pôr do Sol, tinha o irmão Branham como um amigo dele ali, e aparece mais um amigo aqui no Brasil. Bom, isso não é coincidência. Eu pego essas coisas assim, porque quando eu vejo isso, para mim isso aqui tem significado. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê nos dias de Israel, era João Batista o amigo, E glória a Deus. Quando a gente vai ver o retorno do Messias para Israel, vai aparecer Moisés e Elias, 2 amigos. Quando a gente vê nos Estados Unidos, um amigo.
foi rejeitado. Quando Israel rejeitou, era um amigo, um João Batista. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando os Estados Unidos rejeitou, era um amigo. Mas quando vem para nós, Brasil, não tem como vocês, incrédulos, ver só um. Vocês querem ver só o irmão Brana, mas tem um outro. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. E os seus amigos tocando uma trombeta. Diz o irmão Brana, Moisés e Elias não são duas trombetas, uma trombeta. Para nós, pastor Osmar e irmão Brana, não são duas trombetas, é a mesma trombeta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E tocava-se a chofar, que era uma trombeta feita do chifre do cordeiro, do carneiro. E a trombeta tocava e dizia, saí ao encontro do esposo. E a noiva e seus familiares saíam ao encontro do noivo, e se encontrava as duas famílias, da noiva e do noivo. E o noivo tomava sua noiva e retornava a um lugar preparado para o casamento. Quando eu uso a expressão retornar, eu estou usando a expressão de lá. Mas quando Cristo e a família do esposo vêm no Monte Pôr do Sol, por isso que eu não creio que ele veio só. Ele veio com mais 7 anjos, e esses 7 anjos representavam até os santos que ressuscitaram. O que nós precisamos é só ver. E vai chegar a hora certa de nós vermos que essa família do noivo que veio tem que aparecer e nós, os que estivermos vivos, vamos ver. Porque aquela família de 7 eras da igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem, que traz consigo, Ele traz uma trombeta, a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, eles, sem nós, não são transformados, não são aperfeiçoados, não serão arrebatados. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou lendo isso aqui, ainda não, só estou lendo acontecimentos lá de trás. E os 2 amigos eram testemunhas do noivo para o casamento. Este lugar preparado era chamado de Rupá. Irmão, Rupá, segundo a tradição judaica, era a mesma coisa, uma tenda. É a mesma coisa que a arca. A arca ela tinha 4 cantos. E cada canto da arca tinha 4 rostos de animais que representavam. E esses 4 rostos de animais falam das 7 eras da igreja. Fala do rosto como leão, que abrangiu 3 eras. 3 eras, só o rosto de leão, a palavra original. Quando chega na 4ª era, entra o poder do boi, o animal de sacrifício. Quando chega na 5ª era, já entra o rosto de homem. E quando chega nos dias do irmão Brana, ainda dentro da era, com o ministério de Malaquias, a águia, porque ela começa dentro da era e ela voa. Por isso que a águia aparece voando. Importante, eu já falei disso lá atrás, você não pode ver essa águia parada dentro da era. Ela está voando, porque ela saiu da era, ela foi posta para fora da era. E você vai ver que o casamento não está dentro da era, o casamento está fora da era. Então vem, e segundo até agora os tempos mais nobres, os tempos presentes de Israel, a Ketubá poderia ser formada por eles usavam um pano, e nos 4 cantos, o casamento era feito de baixo, e 4 homens, cada um em cada canto estendia aquele lençol sobre o casal, e a cerimônia era feita debaixo dessa, não é Ketubá, aqui é Rupá, tá? Ketubá é o documento, desta Rupá. E glória a Deus, louvado seja o nome. Isso também tem significado. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que tudo está aqui. Se esses 4 animais, preste atenção, se esses 4 animais representavam as 7 eras da igreja, o poder de Deus trabalhando em 7 eras da igreja, se eles tinham que estar no dia do casamento, como no casamento judaico, segundo a tradição judaica, tinha que ter 4 homens fazendo aquela cobertura e o casamento de baixo, e o casamento houve, já o casamento já foi estabelecido, nós estamos casadas, como esposa, nós estamos casadas com o esposo. E você vai ver que o lugar santíssimo era composto disso, a arca tinha isso. E o casamento ocorreu dentro do lugar santíssimo. Não pode ser fora. A era fala do santuário. O pescoço era a passagem que tinha do santuário para o lugar santíssimo. E no lugar santíssimo era onde estava a presença de Deus. E o que nos introduzia à presença de Deus, tinha que ter um mensageiro para fazer esta introdução. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler aqui, senão eu não vou nem sair. Não vou nem entrar na mensagem da dracma e falando dela, né? Glória a Deus. Eu falei aqui dos 7 dias, ocorria a cerimônia do casamento no primeiro dia dos 7 dias, então apresenta o antigo contrato e o noivo e a noiva verificava se estava com o anel, as dracmas, então o noivo pegava o outro documento, chamado de ketubá. São 2 documentos, do noivado e agora do casamento, ketubá, que substituía o antigo. E só ele assinava esse documento de casamento. Isso aqui eu já li para os irmãos. Por isso que os selos não têm mão de homem. Os selos não têm mão da esposa. Os selos não têm assinatura da esposa. Porque os selos é ele que assina e entrega para nós. Porque é um pacto incondicional dele. Não tem mérito nenhum para ela. Por isso que se a gente entendesse isso, o 5º de Efésios não tem mérito nenhum. O mérito é dele. E ele é o esposo, ele está acima dos ofícios. E ele mesmo trabalha nos ofícios. Glória a Deus. Sei que às vezes pessoas pegam isso e vai para extremo, como eu já falei. E ele dava a sua noiva, e ela tinha uma tradição que ela rodeava 7 vezes em torno dele. Existia essa tradição. Você vê que quando Josué entrou em Jericó, foi o que Deus disse para Josué, a liderança que tipificava o Espírito Santo. Ele rodeou o primeiro dia Jericó, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, quando chegou no 7º dia, a última volta. Aí tocou as 7 trombetas de uma só vez. A última trombeta, na 7ª e última trombeta, toca-se todas as trombetas, porque primeira trombeta, segunda trombeta, primeiro selo, segundo selo, e botando nas eras, nos dias da voz dos 7 anjos, quando ele toca a última trombeta, aquela trombeta representa todas as demais trombetas, porque é a trombeta das trombetas, é o selo dos selos, é o mensageiro dos mensageiros. Por isso que o anjo era forte, ele era diferenciado dos demais. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bem, e 7 vezes rodeava em torno do noivo, e ela tirava o véu, de sobre si e colocava no ombro do noivo, dizendo: o governo, querido, amor como queira, o governo está sobre os seus ombros. E terminando a cerimônia, um dos amigos do noivo levava o casal a um aposento ou a recâmara, a irmã Branda chama de recâmara, onde o casal ficava durante a festa ali, a festa de casamento. Isso não estou nem falando da ceia ainda, vai acontecer lá. Isso era só uma cerimônia de casamento. 7 dias. E que no primeiro dia, olha a segunda tradição lá,
que no primeiro dia já existia a possibilidade do noivo engravidar a esposa, o esposo engravidar a esposa. No primeiro dia. No primeiro dia ele conhecia ela, ele tinha certeza se ela era virgem, se era certificado que ela era virgem, só depois que certificasse que ela era virgem, aí ele dava ordem ao homem que estava na porta, ao homem, o mensageiro, ao amigo que estava na porta, e dizia: pode começar a festejar, pode se alegrar. Em outras palavras, ela é pura. E aí existia a possibilidade dela estar grávida. Por isso eu pego aqui e digo para vocês, o irmão Branham diz que o aperto que virá é o aperto das dores de parto do filho, semente prometida dentro do ventre dela, que nós vamos encontrar com ele nos ares, porque é nas dores de parto que ela vai dar luz a esse filho prometido nos ares. Isso é já a saída dela aqui, e ela já sai grávida com esse filho semente, que é o filho prometido. Por isso, irmã e irmão, uma mulher, quando ela está grávida, ela tem desejos diferentes. Por isso que o nosso desejo e a própria gravidez do filho prometido, isso vai haver uma mudança de dentro para fora. Porque os desejos aqui fora são os desejos daqui de dentro. A mãe deseja comer coisas que muitas das vezes não é o desejo dela, muitas das vezes não, ela grávida é o desejo do filho que está dentro. Por isso que Deus não aceita a manufatura, porque se não tiver esse filho semente dentro, ela vai manifestar outros desejos, mas não o desejo. Você imagine se o filho semente está dentro do ventre da esposa hoje, esse filho semente, dentro do ventre da esposa, ele não deseja ouvir a voz, não deseja ouvir esta mensagem. Desconfie de mim, eu desconfio de mim, se eu for perder o desejo de ouvir essa mensagem. Se eu chegar a um ponto de dizer, eu não preciso mais ouvir essa mensagem, eu já desconfio que essa semente não está dentro de mim. Ei, glória a Deus. Amém? E aí agora nós iríamos entrar, fica como base talvez para a próxima mensagem, e aí o irmão Branham vem segunda vinda, segunda vinda de Cristo. Mensagem pregada antes dos selos. E ele lê a escritura que eu li da dracma perdida, e eu vou dar início, que talvez a gente volte, falta 7 minutinhos, só vou iniciar. Aí o irmão Branham vem e diz assim, versículo 10. Eu desejo ler a palavra bendita de São Lucas 15, do 8 ao 9 que eu li. A mulher da dracma perdida. Vou pular para o 11. Ele lê, aí pula para o 11. Agora, isto parece talvez uma escritura muito esquisita para se ler quando falamos da segunda vinda de Cristo. Mas está falando de sua segunda vinda. Este grande texto que temos aqui diante de nós agora é um dos textos mais vitais em toda a Sagrada Escritura. E não há nada tão importante como a segunda vinda do Senhor Jesus. Se Ele não vem, seremos então falsas testemunhas. Os mortos que estão no sepulcro, que têm falecido, não há nenhuma esperança que reste para nós ou para eles. Você vai ver que está relacionado a vinda dele com os mortos, e a trombeta soará e os mortos ressuscitarão? A trombeta soará na sua segunda vinda? E a segunda vinda, tem muitas pessoas esperando lá para frente, e a segunda vinda aconteceu lá atrás. Senhora, irmão, que a nossa mente natural entre em choque com essa mente espiritual. Nós temos que subjugar os nossos próprios pensamentos e só crer e descansar. Eu não entendo, eu não consigo entender, mas eu creio, Senhor. Aí ele vem e diz assim mesmo: se Jesus não vier visivelmente pela segunda vez, aí ele aplica a segunda vez, visivelmente, a segunda vinda é tão importante que, mesmo estando Jesus se aproximando desta semana, mesmo estando, deixa eu ver aqui, ver se eu fiz ponto aqui, segunda vinda é tão importante que mesmo estando Jesus se aproximando desta, é ponto aqui, fala Semana Santa, né? Estando à sombra da cruz, ele falou mais sobre sua segunda vinda do que sobre sua morte, sepultamento
e ressurreição. Então, à luz disso, devemos ver que um texto muito importante, 46, Jesus Cristo, Filho de Deus, comparou isto a uma mulher, que no meu texto hoje à noite, nós vemos que o marido dessa mulher, agora eu vou magnificando algumas coisas que parece que você vai achar que eu estou mudando do que o irmão Brana fala. Porque quando eu vou fazer isso, talvez eu vou usar muito isso mais adiante nas mensagens, eu não estou mudando do que o irmão Brana falou, mas eu estou apenas colocando, porque o irmão Brana falou no inglês coisas que quando traduziram a mensagem, o irmão Brana, eles colocam noiva quando o irmão Brana está pregando uma mensagem e colocando esposa. Olha, por exemplo, ele fala aqui, ó, nós vemos que o marido, porque tem aqui, eu posso mais adiante, você vai ver, que eu posso fazer uma aplicação para o marido, falando de dracma, e posso fazer uma aplicação para o noivo, falando de dracma. Porque como noivo, a dracma perdida foi a deidade e o nome Jesus Cristo. Como esposa, nos Estados Unidos, a dracma perdida nos Estados Unidos foi o novo nome, também foi uma dracma perdida. Então, vou fazer isso para você entender que você pode fazer essas duas aplicações. E aí o irmão Brana vem e diz assim mesmo. E ela tinha perdido, a mulher tinha perdido, também uma de sua dracma, de seu diadema. Se eu tivesse tempo, gostaria de explicar a vocês que cada dracma significava, porém, não tenho. Então tentarei guardar minha palavra o tanto quanto for possível, para não segurar o povo por muito tempo. Cada dracma colocado num diadema, você vai ver que um diadema poderia ser colocado ou no pescoço ou na cabeça. Tá? Eu poderia fazer das dracmas diadema. Aí ele vem e diz assim mesmo. Dracma, colocado no diadema, significava uma certa virtude daquela mulher. A primeira significava o amor. Lembra que nós temos falado nas escolas muito de amor? O amor dela para com o seu marido, que ela perdeu na primeira era. Foi perdendo o primeiro amor e quando chegou na terceira era, ela perdeu a dracma. Está entendendo? Eu vou fazer a aplicação para as eras e depois vou fazer os dias do irmão Brana, por dia do ministério do pastor Osmar. No dia do ministério do pastor Osmar, ele achou a dracma perdida. E glória a Deus. E não era a dracma das eras. Ele achou a dracma perdida nos Estados Unidos. A dracma das eras foi a dracma do noivado. A dracma nos Estados Unidos era a dracma do casamento. Que ela está já relacionada à pedra de coroa. Oh, glória a Deus. Mas vou terminar bem aqui, já chegou o meu tempo. Olha, a segunda, o amor dela para com seu marido. Segundo, sua promessa de virtude para viver limpa para ele. E a terceira, a quarta e a quinta, até a décima. Você também descobrirá que aquela mulher também representa a igreja. E a igreja aí o irmão Brana coloca, uma esposa, aí eu vou mudo. A igreja é uma noiva antes do casamento. E uma esposa depois do casamento. Você está entendendo? Representa a igreja. E a igreja é uma esposa, porque o irmão Brana, aqui embaixo ele diz assim, você vai ver que é erro de tradução? Veja só, eu vou tirar o meu pensamento e vou só ler o que o irmão Brana falou e você vai ver que a própria tradução aqui colocada está errada. Olha só, esta mulher também representa a igreja. E a igreja é uma esposa dada em casamento a Cristo. Uma esposa não pode ser dada em casamento. Ela já é esposa, então ela já é casada. Então a noiva é dada em casamento para ser esposa. Então isso aqui não é o erro do irmão Brana, são a tradução. São erros de traduções, os tradutores às vezes colocam palavra que você que tem o Espírito Santo, você capta aonde é esposa e aonde é noiva. Se é noiva não está casada, se é esposa está casada. Amém? Terminou o meu tempo? Vou só ler essa parte aqui. Então representa a igreja, e a igreja é uma esposa dada em casamento a Cristo. O diadema que a igreja deve usar se encontra, aí o irmão Brana coloca nos frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:22, os quais são amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é o diadema que ela deve usar na igreja. O amor
fraternal, a bondade e a comunhão. Parei, terminei aqui e vou chamar a atenção para a próxima escola, que ele falou de duas coisas importantes: o amor e a fé. Ela perdeu o primeiro amor na primeira era, e quando chega na terceira era, ela perde a fé, a dracma perdida, que era o amor e a fé, a revelação do nome Jesus Cristo. E aí ela perdeu o nome, e aí ela se tornou prostituta e começou a batizar nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E aí por isso tinha o ministério de Malaquias I, para restaurar essa dracma perdida do noivado, para depois ser dado a dracma do casamento. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.